Muito bem, estamos então iniciando a 9ª aula do nosso curso, o Apocalipse segundo São João Apóstolo. Nós vamos retomar nossos estudos partindo do capítulo 8 do Apocalipse. Semana passada líamos e analisávamos o capítulo 7. Vimos, portanto, os 6 primeiros selos do livro que está nas mãos do Cordeiro. Abriram-se os 6 primeiros selos. Na aula passada dizíamos que o 6º selo, cuja narração da abertura começa em Apocalipse 7, não é? Um pouco antes, Apocalipse 6, versículo 12, e percorre todo o capítulo 7. Aqui nós temos então a abertura do 6º selo, do livro do rolo do pergaminho que está nas mãos do Cordeiro. Vimos que estes são os tempos do Anticristo. O 6º selo corresponde então ao tempo do Anticristo, o tempo que antecede imediatamente o retorno de Nosso Senhor, quando Ele então virá em glória na parousia para realizar então o juízo final. Nós vamos começar então a leitura do capítulo 8 e veremos que no início deste capítulo, nos 4 primeiros versículos, nós temos a narração da abertura do 7º selo. Veremos então o final escatológico, tal como ele é narrado nestes primeiros 4 versículos do capítulo 8, e a partir do versículo 5 começa então uma segunda narrativa acerca da história ou da 6ª idade do mundo, a era cristã. Segundo o nosso roteiro de estudos, ou esquema geral do livro do Apocalipse, que foi enviado a vocês pelo WhatsApp e que também está na nossa apostila, nós estamos então no tópico 3.2.2, estamos terminando o tópico 3.2.2 e logo em seguida vamos estudar o tópico 3.3 e veremos então as 7 trombetas. As 7 trombetas correspondem aos 7 selos, mas vão além. E não é uma correspondência exata. Veremos como podemos corresponder às 7 trombetas com os 7 selos, fazendo uso também dos estudos de Santo Agostinho sobre o texto sagrado aqui contido. É o que faremos na aula de hoje. Pretendemos estudar hoje o capítulo 8 e o capítulo 9 na íntegra. Vamos então partir da leitura e análise do texto contido em Apocalipse 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, o Cordeiro abre o 7º selo. A abertura do 7º selo significa que o livro está aberto por completo, o pergaminho se abriu por completo, de tal forma que nós vemos significado nisso, a consumação de toda a história, a consumação de toda a criação. Ou seja, tudo chega ao fim, são o fim dos tempos, que não quer dizer que tudo vai ser extinguido, terminado, liquidado, não. O fim dos tempos é sinônimo para a consumação da história, consumação da criação nos novos céus e na nova terra. Então é isto que significa o 7º selo. O 7º selo aponta, significa, corresponde à vinda do Senhor em glória. Todavia, o final do capítulo 7 e o início do capítulo 8 nos apresentam fatos, nos narram eventos que não acontecem de maneira linear. Por isso que vemos que na primeira parte do versículo 1, o Cordeiro abriu o 7º selo. O 7º selo significa isto, a consumação da história, a consumação da criação, a vinda do Senhor em glória, para realizar então novos céus e uma nova terra. Mas na sequência, diz o texto sagrado que fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Este silêncio no céu corresponde a um breve momento antes do retorno do Senhor em glória.
antes da parousia. Todavia, existem duas hermenêuticas possíveis deste fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora, não é? Factum est silentium in cielo quasi media hora. Ou seja, meia hora é um pequeno tempo. Não devemos entender 30 minutos cronológicos. Não devemos entender ao pé da letra. O texto aqui contido, meia hora, significa um breve momento. Um breve momento de quê? Um breve momento de silêncio. O silêncio aponta para a paz e segurança que vai aparecer, por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Então, se formos a este texto paulino, da primeira carta aos Tessalonicenses, no final do capítulo 4 e o início do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, nos apresenta um texto apocalíptico, nos apresenta um texto escatológico. E se lermos então o versículo 3 do capítulo 5, o autor sagrado vai dizer o seguinte: quando disserem paz e segurança, então de repente virá sobre eles a ruína, como as dores sobre a mulher grávida, e não conseguirão escapar. Né? Se retomarmos o texto desde o versículo 1, veremos o apóstolo Paulo dizer o seguinte: quanto aos tempos e momentos, irmãos, não tendes necessidade de que vos escrevamos. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão durante a noite. O dia do Senhor vem como um ladrão, ou seja, o Senhor chegará, o Senhor haverá de retornar na parousia como um ladrão que assalta uma casa, de repente, sem que ninguém o espere, de noite. E de noite aqui não significa literalmente as escuras, a noite física e material. Significa de noite a noite escura espiritual, a noite da provação, a noite da grande perseguição. Quando disserem paz e segurança, então de repente virá sobre eles a ruína, como as dores sobre a mulher grávida, e não conseguirão escapar. Vós, porém, irmãos, não estáis nas trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. E aí bem vemos que trevas aqui não significa exatamente a noite física, material. Não estáis nas trevas, ou seja, não estáis na ignorância, não estáis no pecado, não estáis no mundo, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. De fato, vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Então São Paulo dá uma conotação ao dia e à noite, uma conotação moral, e não exatamente física, material. Portanto, analisando este texto de Apocalipse 8, versículo 1, à luz de 1 Tessalonicenses 5, 3, nós poderíamos dizer que existem duas hermenêuticas possíveis para explicar essa paz e segurança. 1 Tessalonicenses 5, 3 parece indicar que esta paz e segurança, depois da qual virá uma ruína, é uma paz e segurança de um pseudo-triunfo do mundo. Então, de repente, virá sobre eles a ruína como as dores sobre a mulher grávida. Então, o Senhor virá em glória, o Senhor retornará, a parousia acontecerá quando a grande maioria das pessoas não esperarem. Tal como o ladrão que invade uma casa, tal como as dores das contrações atingem a mulher grávida, de repente. Quando todos disserem paz e segurança. Então, a primeira hermenêutica possível desta paz e segurança seria por causa do mundo. Uma segunda hermenêutica possível desta paz e segurança seria por causa da queda do mundo. Assim, na nossa apostila, nós explicamos da seguinte maneira: há duas hermenêuticas possíveis para explicar essa paz e segurança. Seria uma paz e segurança dos cristãos, provocada pela queda da Babilônia, isto é, um breve momento no qual cessará a perseguição, ou será um momento de paz e segurança pregado pelos mundanos, como se todos os problemas existentes no mundo tivessem sido resolvidos
isto para enganar as almas. O texto do apóstolo Paulo parece concordar com esta segunda hermenêutica. Então, o nível da maldade crescerá a tal ponto, as pessoas vão se esquecer de Deus, vão apostatar, vão abandonar a verdade, mas aparentemente o mundo se organizará sem Deus e aparentemente o anticristo e o seu governo vão resolver todos os problemas, mais ou menos como fazer um paraíso aqui na Terra, que é justamente o que pregava e o que prega o marxismo cultural, né? Farão um pseudo-paraíso aqui na Terra, ou quererão fazê-lo, a tal ponto de dizerem a paz e segurança, mas uma paz e segurança aparentes, passageiras, mentirosa, provocada pelos mundanos, como se todos os problemas existentes no mundo tivessem sido resolvidos. Mas esta paz e segurança sem Deus servirá para enganar as almas. Então, é claro, restará um pequeno número de cristãos fiéis, um pequeno número de católicos fiéis. A igreja subsistirá, permanecerá até o fim. Essa é a promessa de Cristo que pesa sobre nós. As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então, uma primeira maneira de entender esta paz e segurança é uma paz e segurança provocada pelo mundo, sem Deus, contra os cristãos. E então o Filho do Homem virá e pegará todos de surpresa. Né? Nós vemos movimentos disso na nossa sociedade contemporânea. Vemos movimentações desse tipo quando as pessoas querem que sejamos politicamente corretos, quando as pessoas dizem não à luta e não ao conflito, mas certas lutas e certos conflitos são justos. Por exemplo, a luta para defender a verdade, a luta para defender a nossa fé, que não são lutas do tipo brigas físicas, são lutas intelectuais, argumentativas, né? Nós vemos um esforço por parte de muitos de impor na nossa sociedade uma pseudo-paz que trai a verdade. O politicamente correto não é um esforço senão nesse sentido, de promover uma certa paz, mas às custas de trair a verdade e de abandonar o Evangelho. É uma primeira hermenêutica. Uma segunda hermenêutica possível seria, então, que haverá uma paz e segurança pela queda da Babilônia, ou seja, o mundo e as suas estruturas irão ruir. E tal como quando ruiu o Império Romano e os cristãos ali estavam para sustentar a sociedade, os cristãos também estarão, no momento presente, para sustentar a sociedade quando então todas as estruturas ruírem. É uma hermenêutica possível, católica, mas o texto de São Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses parece não concordar muito com ela. Como quer que seja, quando o Cordeiro abriu então o sétimo selo, que significa o tempo da parousia, a consumação da história e da criação, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. O céu pode designar aqui tanto o céu enquanto visão beatífica, santos anjos e santos homens, como também a igreja. Fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, alguns exegetas dizem que não é nem a primeira hermenêutica, nem a segunda que há pouco apresentávamos. Este silêncio é justamente um silêncio no céu, enquanto sociedade dos santos anjos e santos homens que contemplam a ação divina. Também é uma hermenêutica possível. Por cerca de meia hora, ou seja, um breve espaço de tempo. Depois, vi os 7 anjos que estão na presença de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Ora, depois então desta meia hora, São João Apóstolo, dentro do êxtase místico e profético, viu os 7 anjos que estão na presença de Deus. 7 anjos pode designar
numericamente 7 anjos, 7 anjos que estão na presença de Deus. Na presença de Deus significa que estão diante da face do Senhor, ou seja, estão na visão beatífica, portanto são santos anjos. Não é? São santos anjos. Este 7 pode designar numericamente 7 anjos, ou também pode designar as 7 ordens angélicas. No nosso drive nós temos este quadro que foi construído no curso que tivemos de Angiologia e Demonologia, e aqui nós apresentamos então as 7 ordens angélicas, ou 7 coros dos anjos, que se dividem em 3 hierarquias. Então, da primeira hierarquia, os serafins, os querubins e os tronos. Da segunda hierarquia, dominações, virtudes, potestades. Da terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos. Né? O número 7 é o número da plenitude. É o número que simboliza, sobretudo no Apocalipse, a plenitude, ou aquilo que está completo. Portanto, 7 anjos pode também designar as 7 ordens angélicas, ou as 7 hierarquias, os 7 coros dos anjos, que se dividem em 3 hierarquias. Isso se encontra na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, na primeira parte, questão 108. Para quem quiser ler e compreender um pouco mais a divisão, então, das ordens e das hierarquias dos santos anjos no céu. Então, João, apóstolo, diz no versículo 2 do capítulo 8, vi os 7 anjos. Podem ser 7 anjos numericamente, podem ser as 7 ordens angélicas que estão na presença de Deus, ou seja, se estão na presença de Deus, estão diante da sua face, estão na visão beatífica, são, portanto, santos anjos, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Ora, os anjos são seres puramente espirituais. São substâncias simples, não têm matéria, são puro espírito, dotados de inteligência, vontade, memória, livre-arbítrio, imateriais. Né? Os santos anjos contemplam a Deus face a face. Os maus anjos foram aqueles que pecaram contra Deus, se rebelaram contra Deus e por isso decaíram. Né? A queda dos anjos não deve ser entendida como uma queda espacial física, mas uma queda ético-moral. Uma queda do estado de graça para o estado de pecado, uma queda do céu empíreo, no qual foram criados, para o inferno. Né? Os santos anjos, claro, foram fiéis a Deus, não caíram, mas subiram, né? Entraram na visão beatífica. E, portanto, estão diante da face de Deus, na presença de Deus. Portanto, o número 7 aqui pode significar a plenitude dos anjos. E foram-lhes dadas 7 trombetas. Ora, o que significam as trombetas que estes 7 anjos possuem e que haverão de tocá-las? Não é? Ora, para entendermos o que significa então as 7 trombetas, nós deveremos citar alguns outros trechos das Sagradas Escrituras. O primeiro trecho se encontra também na primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, versículo 16. Vou ler um pouco antes. São Paulo está dizendo lá no versículo 14 do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses: com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, reunirá consigo os que adormeceram. Está discorrendo sobre a morte, não é? A escatologia intermédia. Eis o que temos a vos dizer. De acordo com a palavra do Senhor, nós, os vivos, os que permanecermos até a vinda do Senhor, agora então vinda do Senhor significa parousia, quando o Senhor vier em glória, nós, os vivos, os que permanecermos até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem adormecido, dos que tiverem morrido. Pois o Senhor mesmo, a sua ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão em primeiro lugar. Então também o apóstolo Paulo nos narra aqui o som de trombetas, o toque das trombetas por parte dos santos anjos
que anunciam então a vinda do Senhor em glória. O Senhor então descerá do céu. Portanto, podemos perceber que as trombetas tocam para anunciar algo importante. As trombetas ressoam para chamar a nossa atenção para algo importante, para um evento, não é, importante que vai acontecer. Da mesma maneira aqui, em Apocalipse 8, versículo 2, foram-lhes dadas 7 trombetas aos 7 anjos. No caso do Apocalipse, as trombetas tocam para chamar a nossa atenção, para anunciar algo importante, que é justamente a vinda do Senhor em glória. Então, após esse breve momento de meia hora, o Senhor então rasgará os céus e descerá, como diz o apóstolo Paulo, né? A sua ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu. Então, aqui no versículo 2, no final do versículo 2, nós temos aqui significado pelo toque da trombeta o retorno, a vinda do Senhor em glória. Não é? O Senhor virá então para ressuscitar os mortos e realizar o juízo final, consumar a história, consumar a obra da sua criação. Não é? Os santos anjos então reunirão todos para o juízo. Todavia, além desta citação da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nós podemos citar também o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 31. No Evangelho, também Nosso Senhor está dizendo isso. É justamente o sermão escatológico de Cristo. O capítulo 24 inteiro de Mateus é um sermão escatológico de Cristo. Nós já lemos brevemente os versículos 29 e 30. Depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua perderá sua claridade, as estrelas cairão do céu, as potências celestes serão abaladas. Já vimos o que essas coisas significam na aula passada. Aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem, então todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Versículo 30, então, do capítulo 24 de Mateus, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Qual é o sinal do Filho do Homem? A cruz. Aparecerá no céu, um grande sinal. E versículo 31, ele enviará seus anjos com forte som de trombeta para reunir seus eleitos desde os 4 ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Então, nosso Senhor rasgará os céus e descerá, e enviará os seus anjos com forte som de trombeta. As trombetas então anunciam algo importante, chamam a nossa atenção para este evento, e os santos anjos reunirão a todos, dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, de uma extremidade dos céus à outra. Isso significa que todos os homens do mundo inteiro, mas não apenas todos os homens do mundo inteiro que estiverem vivos, todos os homens ao longo de toda a história se reunirão, serão reunidos pelos anjos para que aconteça então o juízo final. É isso então que significa o toque das trombetas. Pois bem, voltemos então para o texto do Apocalipse. Apocalipse 8, versículo 3. Veio outro anjo com um turíbulo de ouro colocar-se junto do altar. Deram-lhe muitos perfumes, as orações de todos os santos, para os oferecer sobre o altar de ouro que está diante do trono. Vejam, aqui no versículo 3 do capítulo 8, nós temos a narração de uma liturgia celeste. Este veio outro anjo com um turíbulo de ouro, colocar-se junto do altar. Este anjo com um turíbulo de ouro parece desempenhar uma função sacerdotal, uma função de sacerdote. Ou seja, com um turíbulo de ouro, vem colocar-se junto do altar. Daí que muitos exegetas veem neste anjo, que é distinto dos 7 anjos citados no versículo 2, muitos exegetas veem neste anjo do versículo 3 o próprio Cristo. Então este anjo significaria Cristo, que oferece ao Pai
um sacrifício. Qual sacrifício? As orações dos santos, que são agora queimadas e sobem até Deus Pai, como fumaça por meio do turíbulo de ouro. Todavia, ainda existe aqui um sentido subjacente. O que significa o turíbulo de ouro? Como está dito na nossa apostila, o turíbulo de ouro era usado também na liturgia judaica. Ora, o turíbulo de ouro, ele servia para transportar as brasas acesas do altar dos holocaustos para o altar dos perfumes. Então, na liturgia judaica, o primeiro altar ao qual o sacerdote deveria se dirigir era o altar dos holocaustos. Então se acendiam as brasas, o fogo do altar dos holocaustos, para que se realizassem então os sacrifícios. O sacrifício pascal, os sacrifícios expiatórios pelo pecado, os sacrifícios pacíficos. E então o sacerdote, após oferecer o holocausto em sacrifício, retirava deste altar dos holocaustos, dos sacrifícios, brasas acesas, as colocava no turíbulo de ouro e as transportava no turíbulo para o altar dos perfumes, onde se oferecia a Deus o incenso. Aqui o livro do Apocalipse nos traz essa imagem da liturgia judaica. Quem fazia isso na liturgia judaica eram os sacerdotes. Por isso que aqui nós podemos ver neste anjo de Apocalipse 8, versículo 3, Cristo, que assume eterno sacerdote. E ele então, que já se ofereceu como holocausto, Cristo é o Cordeiro imolado, que já se ofereceu como holocausto no altar da cruz, ele agora o que faz? Pega as brasas acesas deste altar dos holocaustos para oferecer a Deus Pai muitos perfumes. Deram-lhe muitos perfumes as orações de todos os santos. Para quê? Para que oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, se nós voltássemos para o Apocalipse capítulo 5, versículo 8, nós vamos ver ali, em Apocalipse 5, versículo 8, o seguinte: quando tomou os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de aromas, de incenso, que são as orações dos santos. Então, em Apocalipse 5, versículo 8, as orações dos santos estão numa taça. Aqui, em Apocalipse 8, versículo 3, as orações dos santos estão postas no turíbulo de ouro para serem oferecidas em sacrifício no altar de ouro que está diante do trono. Então agora, este anjo, no qual nós podemos ver significado, o Cordeiro imolado e ressuscitado, o próprio Cristo, oferece então, enquanto sumo e eterno sacerdote, ao Pai as orações dos santos, que lá no capítulo 5 estavam nas taças, aqui no capítulo 8 está no turíbulo e é então queimada em sacrifício a Deus. É isto que significa então. Isso significa, portanto, a liturgia celeste de adoração a Deus. Uma liturgia celeste de adoração a Deus que aponta para aquela glória que existirá nesta santa sociedade dos anjos e dos homens, dos santos anjos e dos santos homens na cidade de Deus, na Jerusalém do Alto, nos novos céus e na nova terra, onde todas as criaturas racionais, santos anjos e santos homens, haverão de adorar a Deus para sempre, pelos séculos dos séculos. Então é um triunfo, é o final escatológico. É o final escatológico que para os santos será uma eterna salvação e um eterno gozo, que para os maus anjos e os maus homens, em contrapartida, será uma condenação eterna, uma condenação sem fim, pelos séculos dos séculos, ao inferno. Pois bem, e então nós temos o versículo 4. O versículo 4 diz: e das mãos do anjo subiu diante de Deus o perfume dos aromas, as orações dos santos.
Então, quer dizer, das mãos deste anjo, das mãos de Cristo, que oferece diante de Deus Pai as orações dos santos, ou seja, o sacrifício dos santos é queimado, é oferecido juntamente com o sacrifício de Cristo ao Pai. Este perfume dos aromas, este perfume do incenso, este perfume das orações dos santos, das virtudes heróicas dos santos, que é oferecido ao Pai em sacrifício, este perfume subiu até Deus, subiu diante de Deus. O perfume das orações dos santos, das virtudes e dos méritos dos santos, contrasta com o aroma fétido dos pecadores, dos maus anjos e dos maus homens. Então, o aroma fétido dos vícios, do pecado mortal habitual, no qual perseveraram os maus anjos que se tornaram demônios, nos quais perseveraram os maus homens e por isso se condenaram ao inferno, contrasta com o perfume dos aromas, que são as orações dos santos, as virtudes dos santos, os méritos dos santos, que são então oferecidos, que são unidos ao sacrifício de Cristo crucificado, e então sobe em louvor e em adoração pelos séculos dos séculos a Deus. Aqui termina então este primeiro ciclo dos 7 selos. Aqui termina, portanto, como nós havíamos dito, o tópico 3.2.2. Termina aqui este primeiro ciclo da abertura dos 7 selos e vimos então o que cada um deles significa. A partir de agora, do capítulo 8, versículo 5 do Apocalipse, até o capítulo 11, versículo 19, nós temos aqui um segundo ciclo, ou ainda uma segunda narrativa das etapas da história presentes nesta sexta idade do mundo. Como vimos na aula passada, a sexta idade do mundo vai desde o nascimento de Cristo até a parousia. Nós estamos na plenitude dos tempos, nós estamos nesta sexta idade do mundo, ou ainda sexta etapa da história universal. A sétima será a consumação dos novos céus e da nova terra. Os 6 selos, ou ainda a abertura dos 6 selos, nos apresentaram momentos ou etapas internas a esta sexta idade do mundo. E é nesse sentido que este texto apocalíptico é uma profecia do que vai acontecer a fim de preparar-nos para que possamos então passar por tudo isso. A partir de agora, no capítulo 8, versículo 5, começa então a narração das 7 trombetas. As 7 trombetas significam também elas etapas internas desta sexta idade do mundo. Momentos ao longo da história, desde Cristo até a consumação dos tempos. Porém, este recorte do capítulo 8, versículo 5 até o capítulo 11, versículo 19, nos traz mais características, nos narra mais eventos que vão acontecer no final dos tempos, nos tempos do Anticristo. Então, as 7 trombetas correspondem com os 7 selos, mas não exatamente. Há uma certa correspondência que não é exata, veremos o porquê. Mas existem correspondências dos 7 selos com as 7 trombetas, com as 7 figuras espirituais, com as 7 taças do furor de Deus. Não é? Ora, se os selos lacravam então o conteúdo do livro, para que ninguém o conhecesse, a não ser aqueles a quem o Cordeiro os revelou, e ainda assim o Cordeiro não revelou plenamente a história,
revelou por meio do carisma de profecia aquilo que era necessário à nossa eterna salvação. Se os selos, portanto, significam isso, o segredo lacrado no livro, as trombetas significam, como já vimos, as trombetas soam para chamar nossa atenção para fatos importantes, acontecimentos importantes. As trombetas soam para anunciar algo. Veremos então as correspondências a partir daqui das 7 trombetas para com os 7 selos. No capítulo 8, então, tal como está no nosso esquema geral do Apocalipse, no capítulo 8, nós temos aqui o soar, o toque das 4 primeiras trombetas. Compõe o capítulo 8 inteiro. No capítulo 9, nós temos o soar da 5ª e da 6ª trombeta. Temos a metáfora dos gafanhotos e a narração dos 4 anjos do rio Eufrates. O soar da 7ª trombeta ainda vai tardar um pouco no texto apocalíptico. Portanto, nós precisamos ter em mente que agora começa um segundo ciclo, ou uma segunda narrativa, que retoma as etapas desta 6ª idade do mundo, desde Cristo até a parousia. Portanto, coloquemo-nos diante deste texto sagrado. Apocalipse 8, versículo 5. O que acontece aqui? Em seguida, o anjo tomou o turíbulo e encheu-o de fogo do altar que lançou na terra, do que surgiram trovões, vozes e relâmpagos, e um terremoto. Os 7 anjos das 7 trombetas prepararam-se então para tocar. Então percebam que há uma diferença entre este anjo que manuseia o turíbulo, que identificamos a Cristo, e os 7 anjos que vão tocar as 7 trombetas. São diferentes. Então o versículo 5 diz que o anjo, este mesmo anjo, que ofereceu a Deus as orações dos santos no turíbulo de ouro, este mesmo anjo tomou o turíbulo, encheu de fogo do altar, possivelmente do altar dos holocaustos, e lançou na terra. E quando este turíbulo foi lançado na terra, surgiram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Ora, o que significam estas coisas? Significam uma teofania. Teofania é uma palavra grega que significa manifestação divina. É uma teofania. Segundo Santo Agostinho comentará este trecho que nós estamos lendo lá na 6ª homilia sobre o Apocalipse, que foi publicado então neste livro. O comentário ao Evangelho ao Apocalipse de São João, tomo 3, pela Cultura de Livros. Santo Agostinho, na sua 6ª homilia, comentará cada uma destas coisas. E acerca dos trovões, vozes, relâmpagos e terremoto que aconteceram na terra, porque o anjo atirou sobre a terra o turíbulo de ouro, Santo Agostinho diz o seguinte: houve trovões, vozes e relâmpagos que são símbolos das pregações espirituais da igreja. Os 7 anjos que se preparavam para cantar são a igreja. Nela faz-se por todo o mundo a pregação espiritual contra todos os pecados e crimes. Então, na exegese agostiniana, os trovões, as vozes e os relâmpagos significam as pregações espirituais da igreja. Portanto, uma teofania. Uma teofania por quê? Porque nós devemos entender este versículo 5 do capítulo 8 em analogia ao que está no livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 16 a 25. O que nos narra aqui, então, o livro do Êxodo? Capítulo 19, versículo 16. Diz o texto sagrado: ao alvorecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos. É a manifestação de Deus no Sinai para o povo que estava no deserto.
Ao alvorecer do terceiro dia, Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Isso está prefigurado aqui no livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 16. Ao alvorecer do terceiro dia, houve o quê? Trovões e relâmpagos. Uma nuvem espessa cobriu a montanha e um fortíssimo som de chofar se fez ouvir. Um fortíssimo som de trombeta. No acampamento, todo o povo tremia. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus. Detiveram-se ao pé da montanha. O monte Sinai inteiro fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele. Em meio ao fogo, a fumaça subia como de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Quando o anjo tomou o turíbulo e atirou-o sobre a terra, surgiram trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Designa uma teofania. No Apocalipse, a teofania da igreja nascente. No livro do Êxodo, a teofania da antiga aliança, com Moisés e o povo de Deus no deserto. O som do chofar, o som da trombeta, ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e o Senhor lhe respondia com sua voz. O Senhor desceu sobre o Sinai, sobre o cume do monte. O Senhor chamou Moisés ao cume do monte e Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desce e adverte o povo, para que não ultrapasse o limite para ver o Senhor, pois muitos pereceriam. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem santificar-se, para que o Senhor não irrompa contra eles. Né? E aí segue então o texto nos narrando a continuação da teofania na antiga aliança. Então, veja, não é o primeiro anjo que toca a primeira trombeta, é algo que acontece antes disso. É a narração do anjo que acabou de oferecer a Deus Pai, como sacrifício as orações dos santos que foram queimadas na brasa, retiradas do altar e postas no turíbulo de ouro. Este anjo significa, na exegese agostiniana, as pregações espirituais da igreja nascente. Não é? A igreja nascente que pulsa. Portanto, nós podemos ver neste anjo que atirou sobre a terra o turíbulo, o primeiro cavalo e cavaleiro que apareceu quando então foi aberto o primeiro selo. Se nós voltarmos lá em Apocalipse 6, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ouvi um dos 4 viventes dizer com voz de trovão: vem, e eis que apareceu um cavalo branco, que o montava tinha um arco. Vimos que o cavalo branco representa, simboliza a igreja, e o seu cavaleiro é Cristo. Ora, este anjo que toma o turíbulo de ouro do altar e lança sobre a terra, do qual surgiram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, que vimos ser uma teofania, corresponde ao primeiro selo, corresponde ao primeiro cavaleiro, que é Cristo, e o cavalo branco, que é a igreja. Né? Portanto, são os tempos apostólicos. É o início da igreja católica, é o início do cristianismo. Né? Surgiram trovões, vozes, relâmpagos, aponta para os milagres, prodígios e portentos que foram feitos pelos apóstolos quando Cristo morreu e ressuscitou depois de Pentecostes, a igreja nascente. Isto foi um terremoto para aquela sociedade greco-romana que se viu diante do Evangelho, que se viu diante de uma novidade, loucura para os pagãos, né? Insanidade para os gregos, mas para os que acreditam em Cristo, a sua cruz é motivo de salvação. Né? Loucura para os pagãos, escândalo para os judeus. Pois bem, essa é então a correspondência. Os 7 anjos das 7 trombetas prepararam-se então para tocar. Já vimos então que as trombetas soam, as trombetas tocam para anunciar-nos algo importante. Então agora sim vai começar os toques das trombetas.
Falávamos há pouco, que as 7 trombetas correspondem aos 7 selos, mas não exatamente. Já começa por aqui. Então, partindo da exegese agustiniana, podemos dizer que o anjo que atirou o turíbulo sobre a terra corresponde ao primeiro cavalo, ao primeiro selo aberto. Vejamos agora o capítulo 8, versículo 7 do Apocalipse. Tocou o primeiro, e formou-se granizo e fogo misturados de sangue, os quais caíram sobre a terra. A terça parte da terra foi consumida, e a terça parte das árvores foi queimada, e a erva verde pereceu, ardeu toda. Ora, aqui nós temos então o primeiro toque da trombeta. Não é? O primeiro toque da trombeta nos apresenta tais fenômenos. Sem excluir o sentido literal, porque todas as coisas que estão sendo narradas aqui significam literalmente o que significam. Não podemos excluir, e a igreja não exclui, a interpretação literal destes textos. As coisas podem acontecer literalmente como estão sendo narradas aqui. Porém, o sentido literal não parece ser o ideal. Não parece ser aquele que expressa as verdades de fé contidas no texto. Parece que o sentido espiritual é mais correto. Nos aponta para uma maior exatidão com relação à compreensão do texto. Portanto, o esforço hermenêutico que nós vamos fazer agora é um esforço para interpretar o sentido espiritual do texto, que é também o que Santo Agostinho faz na sua sexta homilia sobre o Apocalipse. Então, tocou o primeiro, o anjo tocou a primeira trombeta e formou-se granizo e fogo misturados de sangue, aos quais caíram sobre a terra. A terça parte da terra foi consumida, a terça parte das árvores foi queimada, a erva verde pereceu toda, ardeu toda. Nos faz lembrar uma das pragas que atingiram o Egito. As suas águas se transformaram em sangue. Santo Agostinho diz o seguinte: cantou o primeiro anjo e ficou abrasada a terça parte da terra. O fato representa os homens soberbos e voluptuosos, que Deus, por justo juízo, permite sejam queimados pelo incêndio da luxúria e da avareza. Então, na exegese agustiniana, a primeira trombeta significa os homens soberbos e voluptuosos que ardem no seu pecado. Daí dizer que formou-se granizo e fogo misturados de sangue que caíram sobre a terra. Então é uma queda. Caíram no pecado estes homens soberbos. Caíram no pecado estes homens voluptuosos, ou seja, que vivem do prazer da carne. Significam os imperadores romanos, que perseguiram a igreja. O sangue é o sangue dos mártires, né? Que sofreram então e que pereceram, que foram mortos porque testemunhavam a verdade do Evangelho, porque amavam a Cristo. Né? Então é isto que significa a primeira trombeta. Ora, esta primeira trombeta, portanto, ela corresponde ao segundo cavalo. Né? Ela corresponde ao segundo selo que já foi aberto no capítulo 6. Nós podemos ler no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 3, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente dizer, vem, surgiu outro cavalo, vermelho fogo, quem o montava ficou com o poder de tirar a paz da terra e fazer com que se matem uns aos outros. Então, o segundo cavalo vermelho, cor de fogo, o segundo selo significa justamente a etapa da história em que os cristãos foram perseguidos pelos judeus, pelos romanos, foram mortos, foram martirizados, mas também pode significar a guerra. A correspondência do segundo cavalo ou do segundo selo está aqui no toque da primeira trombeta. Santo Agostinho então vê
neste granizo e fogo misturado de sangue que caíram sobre a terra, os homens soberbos, os homens voluptuosos, que perseguem os cristãos que querem viver a virtude e querem trilhar o caminho da santidade. Não é? Essa é a correspondência. Depois, Apocalipse 8, versículo 8, diz o texto sagrado: tocou o segundo anjo, e uma enorme massa, como uma montanha incandescente, lançou-se no mar. A terça parte do mar transformou-se em sangue, e a terça parte das criaturas que viviam no mar, e a terça parte das embarcações foram destruídas. Tocou o segundo anjo, e aconteceram estes fatos. Então, novamente, sem excluir o sentido literal, mas prescindindo dele, buscando compreender o texto no sentido espiritual, esta enorme montanha, essa enorme massa, como uma montanha incandescente que caiu no mar, que lançou-se sobre o mar, significa na exegese agostiniana o demônio. Diz então Santo Agostinho: cantou o segundo anjo e caiu no mar um monte de fogo, um monte em fogo. O monte é o diabo, o mar é o mundo. E como se disse, a terça parte do mar são os homens iníquos e ímpios. Então, na exegese agostiniana, essa montanha incandescente significa o demônio, significa o diabo. O mar significa o mundo. E o que acontece então? Ao cair no mar, essa enorme montanha fez com que o mar se transformasse em sangue, e a terça parte das criaturas que viviam no mar e a terça parte das embarcações foram destruídas. E aqui nós podemos ver significados: a guerra, o que significa exatamente o segundo cavalo, que apareceu quando o segundo selo, lá no capítulo 6, foi aberto. Estas são as correspondências. Então, aqui está simbolizada a guerra que atingiu como punição os homens ao longo da história, ao longo da era cristã. Versículo 10. Ou melhor, versículo 9 ainda: a terça parte das criaturas que viviam no mar, a terça parte das embarcações foram destruídas. Já lemos isso. Versículo 10. Tocou o terceiro anjo, e caiu do céu uma grande estrela em chamas, como um facho. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. Ora, o que significa então a terceira trombeta tocada pelo terceiro anjo? Segundo Santo Agostinho, significa o seguinte: cantou o terceiro anjo, e caiu do céu uma grande estrela. São os homens grandes que caem da igreja como do céu, pelos seus maus costumes e atos iníquos. Muitos homens morreram pelas águas porque se tornaram amargas. Pode entender-se dos que são rebatizados. Ora, na exegese agostiniana, então, este terceiro toque de trombeta significa e anuncia os grandes homens que caíram da igreja como uma estrela que cai do céu, pelos seus maus costumes, pelos seus atos iníquos. Então nós podemos ver nesta terceira trombeta o terceiro cavalo, que, como está lá no capítulo 6 do Apocalipse, quando abriu o terceiro selo, olhei e apareceu um cavalo preto, montado por alguém que tinha na mão uma balança. Vimos, quando estudamos este capítulo 6, que o terceiro cavalo pode significar as heresias que causam a morte na vida da graça, ou também pode significar a fome, né? Como espécie de punição pelos pecados, como consequência dos nossos pecados. Então, recapitulando, né? O anjo com o turíbulo, que atira o turíbulo sobre a terra, corresponde ao primeiro cavalo, ao primeiro selo.
o primeiro anjo que toca a primeira trombeta e o segundo anjo que toca a segunda trombeta correspondem ao segundo cavalo. Vermelho cor de fogo, que significa então martírio dos santos, que significa então a guerra. O terceiro toque de trombeta significa então os homens que caem da igreja como aqui do céu. Corresponde então ao terceiro cavalo e cavaleiro, que aponta para as heresias. Mas ainda existe um significado importante por detrás da letra, aqui neste versículo 10. Diz o texto que tocou o terceiro anjo e caiu do céu uma grande estrela em chamas. Ora, os pagãos acreditavam que as estrelas eram deuses. Os judeus, na cultura judaica, se acreditava que as estrelas simbolizavam os anjos, ou até mesmo eram os anjos. Na teologia católica, as estrelas também simbolizam os anjos. Portanto, caiu do céu uma grande estrela em chamas pode significar a queda de Lúcifer, a queda do primeiro anjo que pecou contra Deus, a queda do príncipe dos demônios, tal como vai aparecer lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 18, diz exatamente o seguinte: Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Tocou o terceiro anjo e caiu do céu uma grande estrela em chamas. Então vejam, Deus criou todos os anjos de uma só vez, num único ato criador. Os anjos são substâncias simples, puros espíritos, que foram criados muito antes de Deus criar os homens. Os anjos, uma vez criados por Deus, foram criados à sua imagem e semelhança. Os anjos, portanto, possuem a imagem de Deus, ou seja, são dotados de inteligência, vontade e memória, da inteligência da vontade e a capacidade do livre-arbítrio. Os anjos foram criados por Deus na graça santificante, mas não na visão beatífica. Os anjos foram criados por Deus no céu empíreo, mas não no céu enquanto visão beatífica. Ora, os anjos foram criados, portanto, na graça santificante, como depois Deus vai criar também Adão e Eva em graça santificante, mas não na visão beatífica. E Deus impôs aos anjos uma prova. No que consistia a prova dos anjos? Os anjos deveriam, então, obedecer a Deus, amar e adorar a Deus, amar a Deus mais que a si mesmos, adorar a Deus como Criador de todas as coisas e obedecer-lhe os seus mandamentos, obedecer a sua vontade. Os anjos, porque não foram criados na visão beatífica, precisaram da graça e precisaram crescer na graça, na virtude e no mérito para entrar no céu. Por isso que nós podemos traçar uma analogia perfeita entre o mundo e as condições angélicas, o mundo e as condições dos homens, como foram criados, e o desfecho da história. Anjos e homens são criaturas racionais, que uma vez criados por Deus foram postos à prova. E Deus põe à prova não porque Deus é mau, Deus põe à prova justamente porque Deus quer que nós cresçamos na graça, na virtude e no mérito. Pois bem, Deus pôs os anjos à prova. A prova consistia nisso: amar mais a Deus do que a si mesmos, adorar a Deus, obedecer a sua voz e os seus mandamentos, crescer na graça, na virtude e no mérito. Os santos anjos foram aqueles que amaram mais a Deus do que a si mesmos. Os santos anjos mereceram, então, auxiliados pela graça, entrar na visão beatífica, entrar no céu, enquanto visão de Deus face a face. Os maus anjos pecaram contra Deus. E segundo a teologia tomista e segundo também o magistério da igreja, é possível que um primeiro anjo tenha pecado contra Deus antes do que os outros. E é possível que esse primeiro anjo que pecou contra Deus era aquele mais perfeito segundo a natureza, criado por Deus com uma natureza mais perfeita do que os outros,
Daí Lúcifer, que significa o portador da luz. Lúcifer teria sido aquele anjo criado por Deus de maneira mais perfeita, criado, portanto, com uma dignidade superior, com um intelecto superior em potência do que todos os outros, um intelecto mais potente do que todos os outros. E justamente por isso, Lúcifer teria pecado contra Deus, primeiro por soberba. Lúcifer, então, não quis amar e obedecer a Deus, quis ser ele mesmo senhor de si mesmo. Quis ele uma vida à parte de Deus, separado de Deus. Não quis prestar culto a Deus, não quis amar e adorar a Deus, não quis obedecer a Deus, quis ser senhor de si mesmo, soberba. Mas além disso, inveja. Quis para si o culto que é devido apenas a Deus. Então a adoração que os santos anjos dão a Deus e a adoração que Deus exigia dos santos quando os criou, Lúcifer quis para si, quis ocupar o lugar de Deus, quis ser ele mesmo Deus, quis para si o culto de adoração que era só devido a Deus, quis para si todo o poder que Deus tinha em suas mãos. Então os anjos, nesse momento de provação, neste tempo de provação, e nós podemos falar de um tempo angélico, mas o tempo dos anjos não é igual ao nosso tempo. O nosso tempo é material. Nós estamos submetidos ao tempo e ao espaço. Os anjos não estão submetidos ao espaço. Portanto, o tempo dos anjos não é um tempo material, mas é um tempo que São Tomás chama de Evum, um tempo entendido enquanto sucessão de atos da inteligência e da vontade. Quando pensam, quando raciocinam, podemos marcar um antes e um depois. Quando realizam atos de vontade, deliberam, podemos marcar um antes e um depois. Tempo, mas um tempo imaterial. Pois bem, houve um tempo em que os anjos foram postos à prova e precisaram de ter fé, precisaram crer em Deus. Deus revelou-se aos anjos como Deus. Mas porque os anjos não viam a Deus na sua essência, precisaram crer que Deus era Deus. Muitos duvidaram. Esse espírito não é um pouco mais perfeito do que nós, mas não é Deus nada e nós podemos ser como ele. Esta talvez foi justamente a tentação que Lúcifer fez para si mesmo. Não é? E portanto pecou. Pecou por soberba, pecou por inveja. E por isso este anjo caiu do céu como um relâmpago. Caiu do céu como uma grande estrela em chamas, como um facho. Queda aqui, cair aqui, nós não devemos entender uma queda no sentido espacial físico, como nós soltamos o lápis e ele cai. Não se trata disso. Queda aqui significa uma queda ético-moral. Este primeiro anjo que pecou contra Deus, Lúcifer, que no Antigo Testamento é identificado a Satanás. Lúcifer, então, que foi criado por Deus como um anjo mais perfeito segundo a natureza, não segundo a ordem da graça, segundo a ordem da natureza. Lúcifer, que foi criado em estado de graça porque pecou contra Deus, perdeu a graça santificante e perdeu a possibilidade de entrar no céu, uma vez que se manteve obstinado no pecado, sem querer arrepender-se. Portanto, precipitou-se no inferno, caiu. Esta queda deve ser entendida como uma queda ético-moral e não uma queda espacial-física. Essa queda deve ser entendida do estado de graça santificante para o estado de pecado mortal, uma queda do céu para o inferno. Portanto, o versículo 10 faz referência a esta grande estrela em chamas. O demônio, Satanás, Lúcifer. Embora alguns padres exorcistas dizem que, enquanto seres pessoais, é possível que Lúcifer seja uma pessoa distinta de Satã, é possível que seja uma pessoa ainda distinta de outros demônios. Alguns padres exorcistas postulam essa tese. O magistério da Igreja ainda se cala a respeito disso. O Antigo Testamento identifica Lúcifer com Satã. Satanás, portanto. Seria ele o príncipe dos demônios. O primeiro que pecou contra Deus e que, ao modo de persuasão, convencimento,
persuasão através de argumentos intelectuais, convenceu outros anjos a também se rebelarem contra Deus. E aí veremos que essa foi a batalha nos céus. Miguel e os seus anjos, São Miguel Arcanjo, com os santos anjos, guerrearam contra o dragão. Ou seja, Satanás e os anjos rebeldes. E essa guerra que os anjos travaram entre si não foi com paus e pedras, porque no fim das contas eles não possuem corpos. Esta guerra foi uma guerra intelectual. Foi uma guerra ao modo de persuasão. Foi uma guerra argumentativa. Por isso que o demônio sabe do poder que a retórica, a dialética, a oratória e a filosofia pode dar às pessoas. Os anjos travaram essa guerra intelectual. São Miguel Arcanjo, cujo nome significa quem como Deus, que teria guerreado contra o dragão, que queria ser ele mesmo Deus, no lugar de Deus. Mas ele, como criatura, nunca vai ser capaz de tomar o lugar do Criador. Por isso não há uma guerra entre o demônio e Deus. Não há, porque o demônio é criatura e o poder de Deus é infinito, o poder do demônio é limitado. Não há uma guerra entre o demônio e Deus, entre Deus e o demônio. Há uma guerra entre o demônio e nós que ainda estamos vivos. Porque nós estamos no tempo da nossa provação e somos tentados pelo demônio e pelas nossas concupiscências. Devemos travar este combate, esta luta ascética e mística contra Satanás, contra o pecado, e buscarmos então a nossa eterna salvação, auxiliados pela graça de Deus. Não há também um combate entre santos anjos e santos homens no céu e Satanás. Não há, porque já venceram. Víamos que o livro do Apocalipse, quando se dirigiu às 7 igrejas, sempre repetiu isso, Ao vencedor eu lhe darei, ao vencedor eu lhe darei. Quem está no céu, santos anjos e santos homens, já venceram o bom combate. Pois bem, então aqui está significado Satanás. Caiu do céu uma grande estrela em chamas, como um facho, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. Na exegese agostiniana, nós podemos ver então, segundo Santo Agostinho, essa estrela que cai do céu significa os grandes homens que caíram da igreja, as heresias. E como vai dizer o versículo 11, chama-se a estrela Absinto. Absinto era uma planta muito amarga e venenosa. Então diz Santo Agostinho que as heresias convertem as doces águas batismais em águas amargas pelo pecado, que causam então a morte na fé, que causam então a morte na vida interior. Ora, nós podemos ver então que na terceira trombeta, que o terceiro anjo fez ressoar, na terceira trombeta, nós vemos que ela corresponde ao terceiro cavalo, às heresias, mas também a terceira trombeta pode corresponder ao quarto cavalo, que, como víamos no capítulo 6, corresponde aos cristãos hipócritas. Então a terceira trombeta corresponde ao terceiro e ao quarto cavalo, ao terceiro e ao quarto selos. Mas também, justamente porque essa estrela se chama Absinto, a terça parte da água converteu-se em absinto e muitos homens morreram por causa da água que se havia tornado amarga. No absinto pode estar significado também a fome e a peste, simbolizados então pela amargura, pelo amargor desta planta venenosa, do absinto. Portanto, a terceira trombeta corresponde novamente ao terceiro e ao quarto cavalo. O quarto cavalo, na exegese que fizemos do capítulo 6, podia significar também a peste. Como o terceiro cavalo podia significar também a fome. Aqui a terceira trombeta pode significar também fome e peste.
o absinto, não é? Estas águas que se tornam amargas, pode significar a vida que se torna amarga por meio então da fome e da peste. Isto nós podemos entender e podemos extrair este sentido do texto de Apocalipse 8, versículos 10 e 11, se analisarmos este texto em analogia com Jeremias 9, 14. Lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 14, nós veremos o profeta dizer o seguinte. Diz o texto: Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, farei este povo comer absinto e lhe darei água envenenada a beber. É uma das punições que Deus envia, que Deus permite, para fazer converter então o seu povo. Na quarta trombeta, portanto, estão significados o terceiro e o quarto cavalos, o terceiro e o quarto selos. Santo Agostinho parece também concordar com esta exegese. Não é? Mas vamos adiante. Apocalipse 8, versículo 12. Tocou o quarto anjo e foi atingida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de maneira que se obscureceu a terça parte deles, e o dia perdeu a terça parte de sua claridade, e da mesma forma a noite. Então víamos que a terceira trombeta corresponde ao terceiro e quarto cavalos. A quarta trombeta parece corresponder ao sexto selo, não é? Porque é justamente isso que acontece lá em Apocalipse 6, versículo 12. Vi também, quando abriu o sexto selo, deu-se um grande terremoto, o sol tornou-se negro como um pano de crina, a lua fez-se toda como sangue, as estrelas caíram do céu como figos verdes. Então, a quarta trombeta parece significar o sexto selo e o versículo 13 parece corresponder ao quinto selo. Vi ainda e ouvi uma águia que voava no mais alto do céu a dizer com voz forte: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos outros toques de trombeta que os três anjos vão dar. Então este ai de lamento parece corresponder ao quinto selo, porque se voltarmos ao Apocalipse 6, versículo 9, São João vai dizer que viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos pela palavra, e esses mortos, os santos, os mártires, clamavam em alta voz: Até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperas para fazer justiça e vingar o nosso sangue? Parece corresponder aos três ais dados por esta grande águia. Não é? Como quer que seja, Santo Agostinho vai dizer o seguinte acerca do quarto anjo, da quarta trombeta. Cantou o quarto anjo e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. É uma descrição da igreja. Nela, por persuasão do diabo, são atingidos na alma os maus e os hipócritas pelas feridas dos seus pecados. Então, Santo Agostinho também diz entender na quarta trombeta a igreja. Então, versículo 12 de capítulo 8 de Apocalipse. Tocou o quarto anjo, foi atingida a terça parte do sol. O sol já víamos que significa Cristo. O sol tem luz própria, como Cristo nos dá a sua graça. Cristo é Deus. A terça parte da lua se obscureceu. A lua simboliza a igreja. A lua não tem luz própria. Como a igreja não tem luz própria, sua luz vem de Cristo. A terça parte das estrelas também se obscureceu, de maneira que se obscureceu a terça parte deles e o dia perdeu a terça parte da sua claridade, e da mesma forma a noite perdeu a terça parte da sua claridade. Portanto, se a quarta trombeta corresponde ao sexto selo, a quarta trombeta significa, como já vimos, o tempo do anticristo. O sexto selo significa o tempo do anticristo.
o tempo em que começará a grande perseguição contra nós, contra a igreja, contra os cristãos. Mas isto é narrado na quarta trombeta. Ainda restam 3 trombetas, para que se completem 7. É isso que significa o que está dito no versículo 13. Vi ainda e ouvi uma águia que voava no céu, no mais alto do céu, a dizer em voz forte: ai, ai, ai dos habitantes da terra. Os 3 ais significam as 3 trombetas que ainda vão soar. Portanto, nós percebemos que nesse segundo ciclo, no ciclo das 7 trombetas, o texto do Apocalipse irá nos narrar mais detalhes, outros eventos acerca do tempo do Anticristo que os 7 selos ou o 6º selo não nos narrou. Portanto, esse segundo ciclo, o ciclo das 7 trombetas é o segundo, o ciclo dos 7 selos é o primeiro. O segundo ciclo, o ciclo das 7 trombetas, nos traz mais detalhes acerca do final dos tempos, acerca do mistério escatológico, que completa então, que acrescenta então verdades de fé que se somam àquelas já anunciadas pela abertura do 6º selo. Portanto, a quarta trombeta corresponde ao 6º selo. Dizíamos que o versículo 13, a águia que proclama então os 3 ais, pode encontrar correspondência ao 5º selo. As coisas não acontecem aqui de maneira linear, mas esta águia não é um toque de trombeta. Nossa atenção deve estar voltada para o que acontece dentro de cada um dos toques de trombeta. Os toques de trombeta marcam as etapas, os períodos, os eventos que acontecem então nesta 6ª idade do mundo, de Cristo até a parousia. Os 3 ais que a águia profere no mais alto dos céus, ai é uma expressão de lamento, de angústia, de dor. A águia, que pode significar o Evangelho de São João, que pode significar um dos 4 viventes, então profere os 3 lamentos, porque ainda virão 3 toques de trombeta a ferir os habitantes da terra. Diz o texto: ai, ai, ai dos habitantes da terra. Alguns exegetas entendem habitantes da terra como uma expressão para designar os homens terrenos, os homens mundanos. Então, ai dos habitantes da terra, dos mundanos, dos que estão em pecado mortal habitual, dos homens terrenos, dos homens que jazem sobre o maligno, por causa dos outros toques de trombeta que os 3 anjos vão dar. Né? Então, ainda existem mais 3 ais. Os ais significam, então, um lamento, uma angústia, anunciam sofrimento que vai cair sobre os mundanos, sobre os terrenos, sobre os que estão em pecado mortal habitual, por meio dos 3 toques de trombeta que ainda restam, mas os ais também significam uma exortação à conversão. Uma exortação à conversão dos mundanos, uma exortação à conversão dos cristãos que estão lutando para serem santos, mas ainda muitas vezes se encontram atrasados neste caminho de santidade. Santo Agostinho diz o seguinte acerca deste versículo 13. Diz que voava uma águia no mais alto do céu e clamava: ai, ai, ai. Deve-se entender da igreja que voa no meio do céu, no meio de si mesma, e anuncia em instrução assídua as calamidades dos últimos tempos. Então, para Santo Agostinho, a águia significa a igreja que proclama e que anuncia as calamidades do fim dos tempos. Quando o sacerdote anuncia na igreja o dia do juízo, é a águia que voa pelo meio do céu. Né? É isso que entende Santo Agostinho, então, significar o versículo 13, significar a águia. Pois bem, estes 3 ais, as 3 punições dos 3 toques de trombeta seguintes cairão, sobretudo,
sobre os ímpios, sobre os mundanos, sobre aqueles que perseveram no pecado mortal habitual, mas, consequentemente, os santos, os cristãos, os que estão no caminho da santidade, sofrerão também, ainda que não diretamente, sofrerão porque as 3 próximas trombetas cairão sobre a sociedade terrena. E enquanto nós estamos vivos, peregrinando neste mundo terreno, a cidade de Deus está misturada com a cidade do demônio, como o joio cresce no meio do trigo, como o trigo cresce no meio do joio. É isso que significa a parábola do trigo e do joio, não é? Então, os cristãos, os que lutam pela santidade e que perseveram nessa vida terrena, sofrerão por consequência, não é? Os 3 próximos ais. Aqui termina então o capítulo 8 do Apocalipse. Aqui termina então a narração do toque das 4 primeiras trombetas. Víamos então que a 4ª trombeta pode encontrar correspondência ao 6º selo. Portanto, a 5ª e a 6ª trombeta, que vão aparecer no capítulo 9, são os tempos do anticristo. A 5ª e a 6ª trombeta são novos eventos, novas características que o texto sagrado acrescenta àquilo que o 6º selo já nos ensinou, já profetizou, já narrou. Nós veremos agora mais detalhes acerca dos tempos do anticristo, acerca dos últimos tempos e da perseguição derradeira da igreja. Portanto, o que vem agora no capítulo 9, a 5ª e a 6ª trombetas, são para nós coisas novas, que não apareceram lá no primeiro ciclo do toque da abertura dos 6 primeiros selos. Pois bem, então no tempo que nos resta, adentremos no capítulo 9. Vamos agora nos colocar diante deste texto, Apocalipse 9, versículo 1 e os seguintes. Devo adverti-los que nós não estamos diante de um texto fácil. Nós estamos diante de um texto muito difícil. O capítulo 8 já foi difícil, o capítulo 9 ainda é mais difícil que o 8. Então, nós vamos fazer um grande esforço hermenêutico aqui. Novamente, nós podemos entender o texto do capítulo 9 no seu sentido literal, mas não parece ser a maneira de interpretar mais correta. Não parece ser esta a maneira de interpretar mais correta. A interpretação mais correta do capítulo 9 parece ser a interpretação, a hermenêutica espiritual. É por aqui que Santo Agostinho caminha, é por aqui também que o magistério da igreja caminha. Então, esse será o nosso principal esforço. Vamos, portanto, nos colocar diante do capítulo 9, versículo 1. Diz o texto: Tocou o 5º anjo e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra. Recebeu a chave do poço do abismo, abriu-o e do poço evolou-se fumo, como de uma grande fornalha, e com ele se obscureceu o sol e o ar. Então, o que acontecerá nos tempos do anticristo? Satanás será solto. Satanás e os seus demônios literalmente serão soltos. Vamos entender melhor isso. Não é? Tocou o 5º anjo, tocou então a 5ª trombeta. E o que São João apóstolo viu? Viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra. Então, novamente, essa estrela que já apareceu com menos detalhes no versículo 10 do capítulo 8, volta a aparecer aqui no capítulo 9, versículo 1. E viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra. Essa estrela, então, que cai do céu, significa Lúcifer e a queda do príncipe dos demônios. Daí que nós precisamos entender este texto também, além da analogia que já fizemos com Lucas 10, 18, não é? Cristo dizendo que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, não é?
Lucas 10, 18. Vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Além deste texto, nós podemos citar Apocalipse 12, versículo 9. Texto que diz o seguinte: assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. Então quer dizer, Lúcifer cai, com ele os demônios, os outros anjos que pecaram por causa dele, por causa da decisão do livre-arbítrio da vontade. Lúcifer e os seus sequazes caíram. E o texto do Apocalipse vai dizer que caiu uma terça parte dos anjos do céu. Então não sabemos exatamente o número dos demônios, mas alguns exegetas dizem ser 1/3 dos anjos criados por Deus. Muitos demônios, portanto, muitos anjos pecaram contra Deus e obstinaram-se no seu pecado e do céu caíram para o inferno. Mas por que o texto diz que foram lançados sobre a terra? Os demônios, ou seja, os maus anjos, já estão condenados ao inferno, já estão no inferno. Porém, Deus permite que exerçam o seu poder, que exerçam o seu livre-arbítrio nesta terra. Qual é a atividade diabólica? Ou quais são os graus de atividade diabólica? A tentação, a obsessão diabólica e a possessão diabólica. A tentação diabólica é o principal e mais comum ofício do demônio. O demônio quer tentar-nos. O que é tentação? Tentação é uma atividade diabólica ao modo de persuasão. O demônio não pode obrigar-nos a pecar, porque nós possuímos o livre-arbítrio da vontade. Mas o demônio pode nos sugestionar, nos seduzir, apresentar argumentos, nos persuadir, nos convencer a cair no pecado. Então, isso é a tentação diabólica. O demônio pode, aspas, a grosso modo, o demônio pode produzir ideias na nossa mente. O demônio pode produzir espécies inteligíveis sensíveis. O demônio nunca pode tocar diretamente na nossa inteligência, mas pode tocar indiretamente, seduzindo os nossos sentidos externos, os sentidos internos, produzindo a tentação, e se nós cedemos, caímos no pecado e perdemos a graça santificante, nos tornamos semelhantes ao demônio e dessemelhantes a Deus. É isso que o diabo quer, porque ele quer arrastar-nos para o inferno, como ele mesmo condenou-se ao inferno. Pois bem, então citamos Lucas 10, 18, citamos Apocalipse 12, versículo 9, mas nós poderíamos também citar um texto do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 15, diz o seguinte: como caíste do céu, estrela da manhã, filho da aurora, estás derrubado por terra, tu que derrubavas as nações. Tu que dizias no teu coração, subirei até o céu e exaltarei meu trono acima das estrelas. Hei de estabelecer-me no monte da Assembleia, nas extremidades do norte. Subirei acima das nuvens, tornando-me semelhante ao Altíssimo. Pelo contrário, foste precipitado no Sheol, no fundo do abismo. Então quer dizer, o profeta Isaías diz estas palavras acerca do rei de Babilônia, mas os exegetas também usam essas palavras para descrever o que aconteceu a Lúcifer, a Satanás. Como caíste do céu, estrela da manhã. Vi uma estrela que do céu caíra sobre a terra. Lucas 10, 18. Vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Como caíste do céu, estrela da manhã. Estrela da manhã aponta para Lúcifer, o portador da luz, filho da aurora. O primeiro anjo que então pecou contra Deus por soberba e inveja, e porque pecou e perseverou no seu pecado, perdeu a graça santificante, cometeu um pecado mortal, obstinado no seu pecado, lançou-se no inferno. Tu que dizias em teu coração, subirei até o céu e exaltarei meu trono acima das estrelas. Então quer dizer, Lúcifer teria almejado, quis subir até Deus, destronar a Deus, ocupar o lugar de Deus, ser tratado ele mesmo como Deus. Subirei acima das nuvens, tornando-me semelhante ao Altíssimo. Pelo contrário, foste precipitado no Sheol, no Hades, no inferno, no profundo abismo.
o abismo vai aparecer também aqui no Apocalipse, não é? O Apocalipse diz que este anjo, que é uma estrela aqui do céu, caiu sobre a terra, recebeu a chave do poço do abismo. Então, o que estas coisas significam? Aqui nós temos um texto que a demonologia usa muito para significar e para descrever o que aconteceu com Lúcifer, Satanás e os seus demônios. Mas a quinta trombeta, aqui no capítulo 9 de Apocalipse, significa o seguinte: é o tempo do anticristo. Tempo no qual o demônio atuará com grande poder. O demônio, então, Satanás, é então simbolizado por essa estrela que cai do céu sobre a terra. E Satanás, no tempo do anticristo, atuará com grande poder. Não somente ele, mas os seus demônios. É isso que significa receber a chave do poço do abismo. Pedro recebeu a chave do reino dos céus. Podemos ler isso em Mateus 16, 19. Pedro recebeu a chave do reino dos céus. Em analogia, o príncipe dos demônios, Satanás, recebeu a chave do poço do abismo. Poço do abismo aqui significa o inferno. Recebeu a chave do poço do abismo significa que Satanás comanda os outros demônios e juntos tramam contra os cristãos, juntos tramam para fazer perder as almas, levá-las ao pecado mortal, levá-las ao inferno. Chave do poço do abismo significa então que Satanás detém o comando dos outros demônios e por isso no inferno há uma hierarquia, mas chave do poço do abismo também significa que o demônio pode submeter ao inferno as almas condenadas que se condenaram porque pecaram contra Deus e se obstinaram no seu pecado, não se arrependendo. Portanto, podemos extrair deste texto a seguinte verdade de fé: no tempo do anticristo, que como vimos lá, com o sexto selo e o toque da quarta trombeta, o sol se escureceu. Cristo não brilha mais. A verdade da fé não brilha mais. A lua se obscureceu. Ou seja, a igreja já não brilha mais como antes, porque ela é perseguida por dentro e por fora. As estrelas caíram do céu como figos verdes. Não é? Uma vez que as pessoas, que os homens deste mundo, que os mundanos, uma vez que os mundanos não se convertem, pelo contrário, perseveram no seu pecado mortal habitual, e diga-se de passagem, uma vez que os homens de igreja, que se dizem católicos, que se dizem cristãos, perseveram no pecado mortal habitual, uma vez que os homens não se convertem, se entregaram ao pecado, o pecado mortal nos faz perder a graça santificante. Deus, então, suspendeu a sua graça, retirou a sua mão. E uma vez que os homens se colocaram em estado de pecado mortal habitual, o pecado mortal nos torna escravos de Satanás. Por isso que a estrela cai sobre a terra. Por isso que o demônio se vê livre para atuar e agir com grande poder. Não somente ele, mas os seus sequazes, os seus demônios, que ele então comanda para tramar contra nós, para perseguir-nos, para perseguir os cristãos. São os tempos do anticristo. É o que vai acontecer no final dos tempos. Diga-se de passagem, é o que começa a acontecer nos nossos dias. Ou não é isso que vemos? Não é? Levantemos os nossos olhos e olhemos à nossa volta. Só um cego não enxergará. Só um sujeito que está entorpecido não enxergará. Só um sujeito que está dormindo, que não está vigilante e orante, que está dormindo, entorpecido, cego, não enxergará. Levante os olhos e veja à sua volta. A igreja que é perseguida de dentro, pelas heresias, pelos maus padres, pelos maus bispos, que infelizmente nós os temos, e não são poucos. A igreja perseguida de fora, pela sociedade pagã, neopagã. Nós cristãos que desejamos lutar pela santidade somos como que empurrados para fora da igreja, empurrados para fora da sociedade. O mundo que se organiza contra a fé, contra Cristo, contra os sacramentos. É só levantar os olhos à nossa volta e nós vemos o pecado exaltado e a virtude condenada. O crime exaltado e o evangelho esquecido, ofuscado, a verdade abandonada e a mentira exaltada. Então, levantemos nossos olhos e vejamos a realidade à nossa volta. Não podemos fugir a ela.
É isso que está acontecendo. O demônio atua em nosso meio com grande poder. Por quê? Porque Deus permitiu? Sim. Mas Deus permitiu porque os homens se entregaram ao pecado. Temos feito uma escolha. E se a escolha que temos feito é perseverar no pecado mortal contra Deus, Deus retira a sua graça, suspende a sua mão, não é? E permite que aconteça conosco aquilo que nós escolhemos. Se nós escolhemos pecar e cometer pecados mortais, nós mesmos nos colocamos fora da graça santificante. Perdemos a graça santificante. E uma vez que perdemos a graça santificante pelo pecado mortal, nos tornamos escravos de Satanás. E é isso que acontece. Viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, recebeu a chave do poço do abismo, versículo 2, abriu-o, e do poço evolou-se fumo como de grande fornalha, e com ele se obscureceu o sol e o ar. O que isso significa? Significa que o demônio abriu, ele que recebeu a chave do poço do abismo, Satanás abriu então o poço do abismo, do qual evolou-se fumo, ou seja, do qual saíram os demônios. E o demônio comanda, Satanás comanda esses demônios para tramar contra a igreja, para perseguir a igreja, para subjugar o mundo. Essa grande fornalha significa o inferno, né? E do inferno, então, evolou-se fumo, a fumaça de Satanás. Não foi o Santo Padre, o Papa Paulo VI, quem disse que depois do Concílio Vaticano II esperávamos uma grande primavera e nós vamos chegar ao mais tenebroso inverno. Foi Paulo VI também quem disse que a fumaça de Satanás entrou na igreja. São palavras do Santo Padre, que expressam a mais profunda verdade. Não é? A fumaça de Satanás não somente entrou na igreja, mas na nossa sociedade, obscurecendo então o sol, que é Cristo, obscurecendo então o ar, que significa a nossa sociedade contemporânea. O demônio obscurece o sol, obscurece o ar. O demônio obscurece o Evangelho de Cristo, a voz da igreja e a nossa sociedade, porque o demônio é o príncipe das trevas. É isto que, por exemplo, Judas, não Judas que traiu Jesus, Judas, o discípulo, na sua carta, vai nos dizer. Nas Sagradas Escrituras, um dos últimos textos das Sagradas Escrituras é a carta de Judas, que contém apenas um capítulo, e lá no versículo 6 da carta de Judas, é exatamente isto que o discípulo vai nos dizer. Judas, versículo 6. E os anjos que não conservaram a sua dignidade, mas abandonaram a própria morada, ele os guardou presos em cadeias eternas, debaixo das trevas, para o juízo do grande dia. Quem são estes anjos que abandonaram a própria morada? São os anjos que pecaram contra Deus, são os demônios, que estão debaixo das trevas. Os demônios pertencem às trevas. Nosso Senhor também dirá em João capítulo 8, versículo 12, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, nosso Senhor dirá o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem é que então caminha nas trevas? Quem é que jaz nas trevas? Os demônios e os maus homens, os homens que perseveram no seu pecado. O demônio então obscureceu o sol com este fumo, com esta fumaça, com a sua atuação na igreja e no mundo, na igreja e na sociedade, comandando os seus demônios e agindo com grande poder, porque a nossa sociedade mundana, neopagã, abandonou Deus, esqueceu-se de Deus. Não é isso que nós vemos? A nossa sociedade que caiu no ateísmo, que caiu no neopaganismo, que admite qualquer religião, menos o cristianismo, né?
que persegue os cristãos, que persegue os valores cristãos, as virtudes, que exalta o pecado, não é? Este mundo, essa sociedade pagã, neopagã, que esqueceu Deus e que exalta a imoralidade, que exalta o adultério, que exalta o divórcio, que exalta o homossexualismo, que exalta o pecado como virtude e que, em detrimento da virtude, que persegue os virtuosos, essa sociedade que esqueceu Deus jaz sob o maligno, como também vai dizer São João na sua primeira carta. Mas nós poderíamos citar ainda um outro texto das Sagradas Escrituras, que é a carta aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículos de 21 a 27, nos diz algo muito importante acerca deste contexto do anticristo. Por isso, mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Então, quer dizer, o coração insensato dos pecadores, mesmo tendo conhecido a Deus, se obscureceu. Se obscureceu por quê? Porque abriu o poço do abismo, do qual evolou-se fumo, como de uma grande fornalha, e com ele se obscureceu o sol e o ar. O coração, a mente dos insensatos que perseveram no seu pecado mortal se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível pela aparência da imagem de um ser humano corruptível e de pássaros, quadrúpedes e répteis. A idolatria. Não é isso que acontece na nossa sociedade hoje? Os homens abandonaram a adoração a Deus para adorarem a si mesmos, para cultuarem-se, para cultuarem o Estado, para cultuarem a si mesmos, para cultuarem e colocarem no centro de suas vidas a vanglória deste mundo que passa, o prazer, a fama e o dinheiro. Por isso Deus os entregou à impureza, segundo os desejos de seus corações, ao ponto de desonrarem seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e cultuaram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, do pecado, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Deus os entregou à ação dos demônios, porque eles mesmos abandonaram a Deus. Deus permite então tais sofrimentos. Deus permite que os homens sofram debaixo do jugo do demônio para que eles se arrependam, se convertam, vejam o crime que cometeram e voltem ao Deus verdadeiro. Voltem ao único Deus, se arrependam e vomitem os seus pecados pelo sacramento da penitência, se convertam e voltem a buscar a Deus. É isso que está significado então nos 2 primeiros versículos do capítulo 9 do Apocalipse. Versículo 3. Deste fumo espalharam-se pela terra gafanhotos, dotados de poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Ora, o que é que significam estes gafanhotos? Os gafanhotos são demônios que irão atormentar os mundanos. Nos fazem lembrar a 8ª praga com a qual Deus atingiu o Egito, narrada no capítulo 10 do livro do Êxodo. Da mesma maneira que os gafanhotos atormentaram os egípcios, os demônios atormentarão os mundanos. Só que esse tormento que os demônios causarão aos mundanos nos tempos do Anticristo será exponencialmente maior e mais intenso do que o tormento que os gafanhotos provocaram nos egípcios. Então, deste fumo, do fumo que subiu do poço do abismo, do inferno, deste fumo espalharam-se pela terra gafanhotos, dotados de poder semelhante ao dos escorpiões. Então, os gafanhotos significam os demônios. Os demônios haverão de atormentar os mundanos, os que perseveram no pecado mortal. Os atormentarão com suas tentações,
mas também um tormento obsessivo e até mesmo possessivo, ou seja, a possessão diabólica. O grau de maldade aumentará tanto nos tempos do anticristo que os homens sofrerão obsessões diabólicas e não perceberão isso. Os homens sofrerão de possessão diabólica e não se darão conta disso. Irão ser escravos de Satanás e não se darão conta disto. Cegos, entorpecidos que se encontram porque abandonaram a verdade, caíram no relativismo e esqueceram a Deus. Por que estes gafanhotos são semelhantes aos escorpiões da terra? Ora, o escorpião possui um veneno mortal. Né? Estes gafanhotos, que recorda, portanto, a praga que atingiu o Egito, significa a praga que atingirá a sociedade nos tempos do anticristo. Tal praga é a atuação direta dos demônios, que perseguirão os cristãos. Então vejam, os demônios ferirão os mundanos, para que os mundanos persigam os cristãos. Então os cristãos haverão de sofrer, não porque serão feridos diretamente pelo veneno do escorpião, pelo veneno de Satanás. O veneno de Satanás, o veneno do escorpião, vai ferir e atormentar os mundanos, e estes nos perseguirão. E essa será a grande tribulação, e essa será a grande perseguição que os católicos, que os cristãos sofrerão nos tempos do anticristo, e que já começamos a sofrer. Portanto, de maneira análoga, como o escorpião tem um veneno mortal que causa a morte física de quem ele pica, de maneira análoga, o demônio tem um veneno mortal. O demônio é qual um escorpião que leva as almas para a morte eterna, que é o inferno. E a tentação diabólica é tal ferrão, tal veneno. A persuasão da tentação diabólica é qual um ferrão, qual um veneno de um escorpião que nos arrasta então para a morte na vida na graça, para a morte na vida interior, para a morte eterna, que é o inferno. E por que nós podemos afirmar estas coisas e fazer esta exegese do versículo 3 e dos seguintes do capítulo 9 de Apocalipse? Porque nós podemos ir, por exemplo, ao Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, mais uma vez. Lucas 10, nós lemos o versículo 18 há pouco. Vamos ler agora o versículo 19. Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte: Eu vos dei autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada vos poderá fazer mal. Jesus está dizendo aos seus 72 discípulos que ele enviou em missão: Eu vos dei autoridade para pisar cobras e escorpiões. Cobras e escorpiões significam os demônios. Não é? Deus deu poder aos discípulos para fazer o exorcismo, para expulsar cobras e escorpiões, para expulsar os demônios, não é? E para dissipar todo o poder do inimigo da nossa eterna salvação. Mas além deste texto, nós podemos ir também a Mateus 16, versículo 18, que diz o seguinte: Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Ou seja, Deus deu poder a Pedro e aos seus sucessores para combater o poder do inferno, de modo que o poder das portas do Hades não prevalecerão sobre ela. É o munus apostólico, o poder de exorcizar, de conferir os sacramentos. Pois bem, mas os mundanos, porque cometem pecados mortais habituais, perderam a graça santificante. E justamente por isso se tornaram escravos do demônio. Serão pelos demônios atormentados, e por causa disso, o seu estado já é um pré-anúncio do inferno. Diz o versículo 4, né? Disseram-lhes que não fizessem mal nem a erva da terra, nem a verdura ou a árvore alguma, mas só os homens
que não tivessem na fronte o sinal de Deus. Então disseram a quem? Aos gafanhotos, que têm um poder de escorpião. Disseram-lhes a quem? Aos demônios, que atuarão nos tempos do anticristo desenfreadamente. Disseram-lhes que não fizessem mal nem a terra, nem a verdura, nem a árvore alguma. Por quê? Porque as 4 primeiras trombetas já atingiram as criaturas todas. A terra, o mar, as fontes. E agora, na quinta trombeta apresenta um ai que atinge os homens. Mas os homens ímpios, os homens mundanos. Por quê? Não fizessem mal, senão aos homens que não tivessem na fronte o sinal de Deus. Então, o sinal com o qual o anjo que sobe do Oriente, como vimos no capítulo 6, marcou aqueles que lhe pertencem, os eleitos. Víamos que este sinal é interpretado pelos pais da igreja como caráter batismal, pode ser interpretado como sinal da cruz, pode ser interpretado como a graça especial que os santos receberão no final dos tempos para suportar essas perseguições. Então, estes demônios soltos nos tempos do anticristo não farão mal aos homens marcados com o sinal de Deus. Ou seja, não atormentarão os santos, os cristãos, não os atormentarão diretamente. Porque estes demônios atormentarão diretamente os mundanos, os que perseveram no pecado mortal habitual, os que jazem sob o poder do maligno. E porque o mundo todo jaz sob o poder do maligno, o mundo vai mover uma perseguição contra os cristãos. E por isso os cristãos sofrerão, mas sofrerão, e isto vai redundar para a sua santificação. Porque uma vez que os santos perseveram na graça santificante, não se tornam escravos do demônio, mas servos de Deus, para a sua eterna salvação e santificação. Então, versículo 5, foi-lhes dado o poder, não de os matar, mas de os atormentar durante 5 meses. Então vejam, estes demônios, simbolizados pelos gafanhotos com veneno de escorpião, estes demônios foi-lhes dado o poder não de matar os mundanos, mas de os atormentar. E o tormento aqui pode indicar um tormento do 2º grau de atividade diabólica, a obsessão diabólica. Nos nossos tempos, nós temos visto os homens que estão sofrendo obsessões diabólicas. O medo obsessivo de morrer por causa da pandemia do Covid, o medo obsessivo de ser atirado ao inferno, o medo obsessivo de serem perseguidos, o medo obsessivo de tantas coisas, de tantas causas. Ora, os demônios poderão provocar nos tempos do anticristo um tormento naqueles que lhes estão escravizados pelo pecado. É isso que diz o texto. Foi-lhes dado o poder não de os matar, mas de os atormentar durante 5 meses. 5 meses representa um tempo limitado. Não quer dizer um tempo cronológico. Não significa literalmente 5 meses, mas um tempo limitado. Os demônios, então, atormentarão os mundanos durante esse tempo limitado. O seu tormento é como a dor que o escorpião provoca quando pica os homens. Naqueles dias, os homens andarão à procura da morte e não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugir-lhes-á. Então o demônio provocará um tormento espiritual nestas pessoas que estão no pecado e que não se convertem de forma alguma, tal que as pessoas irão querer morrer. Designa, portanto, o versículo 6, o sofrimento daqueles que se tornaram escravos do demônio e que agora colhem as consequências do seu pecado. Pois bem, ora, o nosso tempo já vai adiantado e nós vamos então terminar a aula de hoje por aqui.
nós então lemos e analisamos o texto até o capítulo 8, versículo 6. Na próxima aula, nós vamos retomar o texto a partir do capítulo 8, versículo 7. Veremos mais alguns detalhes destes demônios que foram então soltos no tempo do Anticristo, e veremos ainda o toque da sexta trombeta a partir do versículo 13. Vamos terminar o capítulo 9 e entrar no capítulo 10. É isso que faremos então na próxima aula. Quem já quiser ler e estudar esse texto para a próxima terça-feira. Pois bem, acho que não temos perguntas hoje, então gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante esta aula de hoje. Até esta hora. Muito obrigado a todos vocês. Quem ainda tiver, porventura, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode mandar, quer pelo WhatsApp, quer pelo e-mail. Algumas pessoas já me mandaram algumas perguntas, eu ainda não consegui respondê-las, mas eu farei assim que possível. Peço desculpas pela demora, mas me coloco à disposição de todos vocês. Muito obrigado, então, e até a próxima aula.